Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? A lição O Grande Conflito. A lição 2. A questão central, amor ou egoísmo. Mas antes de falar sobre esse assunto, vamos orar pedindo a sabedoria de Deus. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos a lição 2 do Grande Conflito. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Pai. Pai querido, abençoe os inscritos desse canal e abençoe as pessoas que vão se inscrever também. E perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos, e o Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então é o verso para memorizar. Diz aí: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim. Eu ajudo, sim. Eu asseguro com a mão direita da minha justiça. Imagine que você é um pastor cuidando de suas cabras nas encostas do Monte das Oliveiras, com vista para Jerusalém. Você ouve as palavras de Jesus e fica surpreso com o que ele diz, enquanto o sol poente brilha no templo dourado se reflete nas magníficas paredes de mármore. Jesus afirma: em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos ficaram confusos. O que Jesus queria dizer com essas palavras? Como elas se relacionam com o fim do mundo sobre o qual os discípulos de Jesus perguntaram? Você ouve enquanto Jesus mistura de forma magistral os eventos que levariam à destruição de Jerusalém com os que correriam antes de seu retorno. Na destruição de Jerusalém, observamos um prenúncio da estratégia de Satanás para enganar e destruir todo o povo de Deus no fim dos tempos. Estudaremos a dupla estratégia satânica para destruir o povo de Deus. O que o diabo não consegue fazer pela perseguição, ele espera alcançar através da concessão. Deus nunca é pego de surpresa, e nos momentos mais difíceis, ele preserva seu povo. Parte de domingo, um Salvador de coração quebrantado. Olhando para Jerusalém, Jesus ficou com o coração quebrantado. João escreveu: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Jesus fez tudo o que o pôde para salvar seu povo da destruição iminente de sua amada cidade. O amor de Jesus por seu povo é infinito. Ele repetidamente apelou para que se arrependesse e aceitasse seu gracioso convite de misericórdia. Pergunta 1. Qual foi a atitude de Jesus para com o seu povo? É a resposta deste à sua graça. O que isso revela sobre Deus? Em Lucas 19, 41 e 44, Mateus 23 a 37 e 38, João 5, 40. É difícil entender a destruição de Jerusalém à luz do amor de Deus. Milhares de pessoas morreram quando o general Tito liderou seu exército contra a cidade. Jerusalém foi devastada. Homens e mulheres e crianças foram mortos. Onde estava Deus enquanto seu povo sofria? A resposta é clara: seu coração estava partido durante séculos. Ele estendeu a mão ao povo. Devido à rebelião, perderam a proteção do Senhor. Deus nem sempre intervém para limitar os resultados das escolhas de seu povo. Ele permite que as consequências naturais da rebelião se desenvolvam. Deus não causou a matança de crianças inocentes. A morte dos inocentes foi um ato de Satanás, não de Deus. Satanás se deleita na guerra, pois ela desperta os piores sentimentos humanos. Ao longo do tempo tem sido seu propósito enganar e destruir e depois culpar a Deus. Pergunta 2. Leia Mateus 24, versos 15 a 20. Que instrução Jesus deu ao seu povo para salvá-lo da vindoura destruição de Jerusalém? A maioria dos cristãos que viviam em Jerusalém em 70 d.C. era de origem judaica. Deus desejava preservar as pessoas, por isso ele deu a instrução de que quando os exércitos romanos se aproximassem, eles deveriam fugir da cidade. Então essa foi a instrução que Jesus deu, para eles fugirem da cidade.
Segunda-feira, cristãos providencialmente preservados. A graça e a providência de Deus são reveladas nos eventos que levaram à destruição de Jerusalém. Séstion, Galo e os exércitos romanos cercaram a cidade em um movimento inesperado. Quando seu ataque parecia eminente, eles se retiraram. Os exércitos judeus os perseguiram e obtiveram uma grande vitória. Com a fuga dos romanos, os cristãos em Jerusalém fugiram para Pela, na Pérea, além do Jordão. O sinal prometido fora dado aos cristãos que aguardavam e agora todos tiveram oportunidade para obedecer ao aviso do Salvador. Os acontecimentos foram encaminhados de tal maneira que nem judeus nem romanos impediram a fuga dos cristãos. Ellen White, O Grande Conflito, página 23. Pergunta 3. O que a Bíblia diz sobre o cuidado de Deus em Salmo 46:1 e Isaías 41:10? Deus é soberano sobre os eventos na terra, para o cumprimento de seus propósitos. Embora às vezes ele altere seus planos com base em nossas escolhas, seu plano final se cumprirá. Os fiéis enfrentarão dificuldades e até a morte pela causa de Cristo. Porém, nos momentos mais difíceis, Deus sustentará e preservará sua igreja. Pergunta 4. Até que ponto vai a batalha contra o mal? Deus permite que alguns sofram e até morram como mártires pela causa de Cristo. Esse fato contradiz a ideia da proteção de Deus. Hebreus 11:35-38. Apocalipse 2:10. Os esforços de Satanás para destruir a igreja de Cristo pela violência foram em vão. O grande conflito em que os discípulos de Jesus rendiam a vida não cessava quando esses fiéis líderes tombavam em seus postos. Com a derrota, venciam. Os obreiros de Deus eram mortos, mas sua obra ia avante com firmeza. Ellen White, O Grande Conflito, página 32. Terça-feira, fiéis em meio à perseguição. Apesar da perseguição, a igreja cristã cresceu rapidamente. Fiéis proclamaram a palavra com poder, vidas foram transformadas e dezenas de milhares se converteram. Pergunta 5. Quais foram os desafios que a igreja do Novo Testamento enfrentou e como ocorreu seu crescimento? Atos 2:41, capítulo 4, verso 4 e 31, capítulo 5, verso 42 e capítulo 8, verso do 1 a 8. Os discípulos enfrentaram ameaças, prisão, perseguição e morte. Contudo, corajosamente proclamaram o Cristo ressuscitado, e as igrejas se multiplicaram na Judéia, Galiléia e Samaria. O inferno foi abalado, as amarras satânicas foram desfeitas, a superstição desmoronou-se diante do poder de Cristo ressuscitado. O Evangelho triunfou diante de probabilidades desanimadoras. Os discípulos já não se acovardavam no cenáculo. O medo foi embora, como uma sombra que se desvanecia. Um vislumbre do Senhor ressuscitado mudou a vida dos discípulos. Jesus lhe deu razão para viver. O Senhor não só lhes deu a grande comissão, mas também a grande promessa. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Evangelho alcançou os cantos remotos da terra. Embora o último discípulo, João, tivesse morrido no fim do 1º século, outros pegaram a tocha da verdade. Plínio, um moço governador da Bitínia, na costa norte da atual Turquia, escreveu ao imperador Trajano por volta de 110 d.C. Sua declaração é significativa, porque foi feita quase 80 anos após a cruz. Plínio falou dos julgamentos que conduzia para encontrar e executar cristãos. Muitas pessoas de todas as idades e classes e de ambos os sexos estão sendo colocados em perigo pela acusação. Isso vai continuar. O contágio dessa superstição, cristianismo, se espalhou não apenas nas cidades, mas também nas aldeias e distritos
naturais. Quarta-feira, cuidando da comunidade. A igreja cristã primitiva cresceu não apenas porque seus membros pregavam o evangelho, mas porque viviam o evangelho. Os crentes seguiam o modelo do ministério de Cristo, que percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença, enfermidade entre o povo. Jesus se importava profundamente com as pessoas, e a igreja do Novo Testamento também se importava. Foi esse amor altruísta e o compromisso de satisfazer as necessidades humanas e a pregação das boas novas do Evangelho no poder do Espírito Santo que causou tanto impacto no mundo nos primeiros séculos. Pergunta 6. Que princípios aprendemos sobre o cristianismo autêntico em diferentes situações relatadas em Atos? Atos 2, 44 a 47, 3, versos 6 ao 9 e 6, 1 ao 7. A Igreja de Cristo era seu corpo na terra, e ela também, nesses primeiros séculos, expressou o amor sacrificial e a preocupação de Jesus pela humanidade ferida e quebrantada. Esses crentes eram exemplos vivos da compaixão do Senhor. No grande conflito que assola o universo, o diabo quer desfigurar a imagem de Deus na humanidade. O propósito do Evangelho é restaurar a imagem de Deus no ser humano. Essa restauração inclui cura física, mental, emocional e espiritual. Em João 10:10, Jesus revelou o seu plano para nós. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele anseia que sejamos fisicamente saudáveis, mentalmente ativos, emocionalmente estáveis e espiritualmente íntegros. Isso é especialmente verdadeiro à luz de seu retorno prometido. Esse mundo enfrenta uma crise. As predições de Jesus antevêm condições catastróficas antes de seu retorno. Quando Cristo nos toca com sua graça curadora, ansiamos tocar os outros com um toque curador de Cristo. Jesus nos envia como embaixadores dele para tocar com seu amor um mundo quebrantado. O cristianismo do Novo Testamento caracteriza-se pelo amor de uns pelos outros e por suas comunidades. Quinta-feira, um legado de amor. Pergunta 7. À luz do desafio de Satanás contra o governo de Deus, o que João revela, o que ele diz sobre a essência do cristianismo? Em João 13:35 e 1 João 4:21. O amor era a norma das comunidades cristãs nos primeiros séculos. Tertuliano afirmou: são principalmente os efeitos de um amor tão nobre que levam muitos a colocar uma marca sobre nós. Vejam, dizem, como amam uns aos outros. Uma das maiores revelações do amor de Deus aconteceu quando duas pandemias, a peste antonina, cerca de 160 d.C., e a peste de Cipriano, em 260 d.C., devastaram o mundo. Os cristãos ministraram aos doentes. Essas pragas mataram dezenas de milhares e deixaram aldeias e cidades inteiras, com poucos habitantes. O ministério altruísta dos cristãos causou enorme impacto. Milhões de pessoas no Império Romano se tornaram crentes durante essas pandemias. O cuidado dos doentes e moribundos provocaram admiração por esses crentes e pelo Cristo que representavam. O livro The Rise of Christian, de Rodner Sturck, é uma narrativa histórica moderna que retrata esses eventos sob uma luz nova e melhorada. Nela, o autor descreve como, durante a segunda pandemia, toda a comunidade cristã, que ainda era judaico-cristã em sua maioria, tornou-se praticamente um exército de enfermeiros que proviam as necessidades básicas para a sobrevivência da comunidade sofredora. No auge da segunda pandemia, por volta de 260 d.C.,
Em uma carta de Páscoa, Dionísio escreveu um longo tributo aos heróicos esforços de enfermagem dos cristãos locais, muitos dos quais perderam a vida enquanto cuidavam dos outros. A maioria de nossos irmãos cristãos mostrou amor e lealdade ilimitados, sem se importar com o perigo, se encarregarem dos enfermos, atendendo a todas as suas necessidades e ministrando-lhes em Cristo. Com eles partiram desta vida serenos e felizes, pois foram infectados por outros com a doença, traindo sobre si a enfermidade do seu próximo e aceitando alegremente suas dores. Então esse foi o amor que eles tiveram uns pelos outros, ajudando uns aos outros. Isso é que Deus quer, que mostre o seu amor, que preguem o amor, que ajudem uns aos outros. Esse é um Deus que nós servimos. Esse é um Deus que tem misericórdia de nós, que cuida de nós e que quer o nosso bem. Então essa foi a lição número 2 do grande conflito. Que Deus abençoe vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre em seus corações. E até meu próximo vídeo. Tchau!